né? Por que essas tarifas agora, esse tarifaço contra o Brasil? Por quê? Vamos começar por aí, ministro? Vamos colocar uma luz Vamos. nesse assunto, porque, de fato, quando veio o comunicado do governo dos Estados Unidos na semana passada, Donald Trump já havia dito que teria tarifas ali para dar e vender para o mundo inteiro, mas 50% para o Brasil, acho que ninguém esperava. Como é que o senhor está vendo esse momento aqui? Em primeiro lugar, Thaís, destacar que as tarifas impõem ao Brasil graves dificuldades econômicas em setores distintos da nossa economia, desde o setor de alta tecnologia, como, por exemplo, a Embraer, que exporta aviões para os Estados Unidos, o setor de fruticultura, que já está enfrentando dificuldades para embarcar as suas mercadorias, desde Petrolina, que exporta uva, manga, abacaxi, sei lá mais o quê, a fruticultura do estado de São Paulo, a agroindústria de São Paulo, todos esses setores vão ser atingidos nos empregos que geram, nos tributos que pagam e nas divisas que criam para o país. Então, a primeira consequência é um grave prejuízo para a economia do Brasil, para o emprego e para a arrecadação de tributos. A segunda questão é compreender em que circunstâncias essas tarifas são impostas ao Brasil e elas não constituem propriamente uma novidade naquilo que é a interferência dos Estados Unidos na vida do Brasil. Isso é uma coisa muito antiga. Tanto as positivas quanto as negativas. As relações do Brasil com os Estados Unidos alternam momentos de grande unidade, afinidade e cooperação e momentos de disputas muito duras e muito difíceis, momentos de luzes que ajudam a iluminar o nosso caminho e momentos de sombras que ameaçam a desorientação. Vamos tomar o primeiro episódio das nossas relações. Os Estados Unidos foram o primeiro país do Ocidente, aqui das Américas, da Europa, a reconhecer a independência do Brasil. Primeiro foram os países escravistas africanos, que tinham interesses econômicos, mas aqui os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Mas os Estados Unidos foram também o primeiro a fazer uma intervenção muito difícil e muito complicada. Em 1824, os pernambucanos organizaram um movimento de secessão, de separação do país, conhecido como Confederação do Equador. Iriam formar um país, uma república independente de uma monarquia que consideravam ultrapassada. O Dom Pedro I, cioso da unidade do país, reprimiu com muita violência esse movimento. E quando o chefe do movimento, que era o Frei Caneca, foi fuzilado no Forte de Cinco Pontas, em Recife, ao lado dele foi fuzilado um cidadão americano que participava daquele movimento e mesmo com a intervenção da embaixada, do consulado e do governo dos Estados Unidos, o Império manteve a sentença porque considerou o crime muito grave. Na época, os navios americanos que estavam no porto do Recife arriaram as suas bandeiras em sinal de luto. Dom Pedro mandou a tropa invadir os navios e repor a bandeira num grave incidente diplomático por conta dessa interferência naquele movimento que queria criar uma república separada do Império no Brasil. Agora, em 1889, interessado na república, os Estados Unidos ajudaram o governo do Marechal Floriano Peixoto, que mandou um enviado aos Estados Unidos comprar navios, armar esses navios, e eles foram tripulados, inclusive, com marinheiros norte-americanos, para que a República pudesse romper o bloqueio que a Marinha, que tinha simpatias pelo Império, impunha ao Rio de Janeiro. Essa interferência foi favorável à República abertamente. Nos anos 30 e 40, nós tivemos um movimento de grande unidade. O presidente Roosevelt veio 2 vezes ao Brasil, uma ao Rio de Janeiro e outra ele foi a Natal negociar com o presidente Vargas 3 questões. Primeiro, a borracha que os aliados precisavam e não tinham porque tinha sido tomada pelo Japão lá na Ásia. O Brasil cedeu a borracha, mandou 55 mil nordestinos para a Amazônia para tirar a borracha, porque sem borracha não tinha guerra. Segundo, a base aérea de Natal, que foi a mais movimentada do mundo na Segunda Guerra. Ninguém sabe disso, porque a história do Brasil, infelizmente, não é ensinada nas escolas.
O Brasil teve a base aérea mais movimentada do mundo e foi essa base aérea de Natal, onde o presidente Roosevelt, que não foi a Natal a passeio, encontrou-se com o presidente Vargas. E o presidente Vargas cedeu essa base. A terceira foi a tropa de 25 mil homens, uma divisão de exército que o presidente Vargas mandou para a Itália para ajudar no esforço de guerra. O que é que o Brasil ganhou com isso? 100 milhões de dólares a fundo perdido para iniciar o processo de industrialização, para criar a siderurgia brasileira. Em 46, o Brasil estava rompido com a União Soviética. Quem ajudou a reatar as relações do Brasil com a União Soviética foi a Embaixada dos Estados Unidos, interessadas em pacificar os aliados depois da guerra. Em 64, os Estados Unidos ajudaram a derrubar o governo do João Goulart, inclusive com a promessa de uma força-tarefa naval caso houvesse resistência ao golpe de 64. Agora, depois do golpe, no governo Geisel, os Estados Unidos conspiraram para derrubar o governo militar. O presidente americano mandou aqui a sua esposa, o presidente Carter, que reuniu-se aqui com as entidades de direitos humanos, e em função dos direitos humanos, os Estados Unidos enfraqueceram o governo Geisel. Claro que não era por causa dos direitos humanos, era por causa do programa nuclear, do programa espacial, do acordo nuclear com a Alemanha, que desagradava aos Estados Unidos, tanto que o presidente Geisel rompeu o acordo militar com os Estados Unidos. Aí depois, recentemente, você tem a gravação da presidente Dilma Rousseff. Os Estados Unidos gravaram a presidente brasileira. Eu vi o diálogo dela com o presidente Obama lá nos Estados Unidos, o pedido de desculpas, inclusive. E no governo Bolsonaro, aconteceram também uma série de interferências, todas elas registradas publicamente pela mídia. Veio aqui a subsecretária de Estado, a doutora Vitória Nuland, ameaçar as instituições do país, o secretário de Defesa, o assessor de Segurança Nacional, todos envolvidos naquilo que seria o processo democrático, a defesa das urnas eletrônicas. Tudo isso aconteceu recentemente, com essa interferência aberta. Portanto, não há nenhuma novidade. A novidade que há é quando a interferência foi contra o governo do presidente Bolsonaro. Muita gente ficou calada, porque não, contra o governo do Bolsonaro é legítima a intervenção dos Estados Unidos. Ora, se era legítima agora, seria legítima naquela época, também seria agora? Não, a interferência é ilegítima em qualquer momento. Uma potência estrangeira não pode interferir no processo institucional do Brasil, não poderia no governo do Bolsonaro e nem poderia agora. Portanto, o Brasil tem que proteger os seus interesses econômicos, políticos, sociais, em qualquer circunstância. Não podemos aceitar esse tipo de interferência a nenhum pretexto e em nenhum momento.